E os escribas e fariseus, vendo comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Agora, Mateus 13, versículo 15. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Glorioso Deus e eterno Pai, louvado seja o teu nome para sempre. Te bendizemos, Senhor, por mais uma vez estarmos na tua presença, por estarmos reunidos em teu nome. Lá fora um grande vendaval, mas debaixo das tuas asas amor e segurança. Pai, te peço que abençoe a todos os internautas que estão conosco hoje. Ó Pai, abençoa a vida de cada um que tem sido um instrumento nas suas mãos para nos ajudar a propagar a tua palavra. Ó Deus, eis aí, ó Deus, neste momento, a tua palavra que foi lida. Ó Pai, essa mensagem que terá que ser pregada, reconhecendo, ó Pai, a grandiosidade da tua palavra, a sublimidade desse tema ao qual nós estamos abordando. Eu venho te suplicar o teu favor, ó Pai. Reconheço diante de ti a minha insignificância de uma palavra tão magnífica, ó Deus. Então, neste momento, te suplico, ó Deus, a tua graça, o teu favor e a tua misericórdia. Faça notória a tua presença, fala aos nossos corações, ministra nossas vidas. Eu te suplico, em nome do teu Filho Jesus Cristo, e no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós repreendemos todo mal, toda entidade maligna, todo espírito imundo e toda palavra de maldição, todo assédio do maligno, em nome de Jesus, sejam neutralizados pelo poder do nome e do sangue de Jesus. Amém. Eu peço aos amados que se assentem. O tema dessa mensagem é enxergando a cura na palavra, enxergando a cura interior. É um tema que tem sido muito explorado e às vezes até de alguma forma distorcido, mas um tema atual e necessário. Há muito misticismo, há muitas coisas que não são bíblicas e realmente está na benção, e realmente às vezes trazem uma certa confusão. Eu peço aos irmãos que estão conosco aqui que nos ajudem em oração, aos internautas também que nos ajudem em oração. Eu posso dizer que essa é uma das mensagens mais difíceis para eu pregar. Ao mesmo tempo que eu ansiava a hora de começar essa série, eu tinha medo de começar ela, por saber que é uma série, é uma palavra de uma profundidade muito grande, que onde eu tenho pregado tem trazido bênção na vida das pessoas, mas também que ao mesmo tempo sentimos a oposição do inimigo. Então, esse é um tema que me alegra muito, e porque eu sei que a palavra realmente é capaz de mudar e de trazer transformação. Amém? Então, eu conto com as suas orações, que você que está nos assistindo. Eu não sei como é que está aí no seu estado, mas aqui onde nós moramos, nesse momento, está caindo uma grande chuva. Um dos temas que tem sido muito falado, e é um tema muito atual, é a depressão. E eu posso falar com conhecimento de causa, porque eu já tive depressão. Às vezes as pessoas lidam com pessoas que têm depressão, uns falam que é bobeira, que não existe isso, mas a depressão existe, as pessoas têm. Houve pessoas na Bíblia que tiveram depressão, e deve ser olhado com carinho e com responsabilidade, para que não haja prejuízos graves. Eu, por exemplo, no passado,
tive problemas sérios com depressão, cheguei ao ponto de atentar contra a minha própria vida e estive em coma 6 dias. Os médicos desenganaram a minha família, mas, pela misericórdia do Senhor, no 7º dia, o Senhor me trouxe de volta, e eu estou aqui para falar desse tema, que não pode ser ignorado, amém? Então, eu peço aos irmãos que nos ajudem em oração. O que é cura interior? Fala das enfermidades da alma. Então, iremos fazer uma introdução falando das implicações das pessoas que têm necessidade de cura interior. Iremos falar em 3 temas. Na igreja, as pessoas que têm problema de serem curadas, geralmente são pessoas feridas. A maioria das pessoas feridas, quase que na sua totalidade, são pessoas soberbas. Atrás de uma pessoa soberba, geralmente há uma pessoa ferida. É sempre dessa forma. E a soberba é um mecanismo do próprio ser humano, e a ciência explica isso, de se proteger de algo que ele tem medo. E geralmente vive numa bolha. Então, o soberbo, ao invés de buscar a glória de Deus, ele está sempre atrás da autopromoção pessoal. Ele está sempre atrás da sua própria glória. Por exemplo, só visita uma igreja quando ele vai cantar ou vai pregar. Só procura uma igreja onde ele vai ter algum cargo. E fica numa igreja toda empenada para não perder um cargo. Ele vive numa bolha. O tempo todo ele está preocupado, muito mais com o seu lugarzinho num púlpito, ou com o seu cargo que ele exerce em tal lugar, do que realmente está seguindo a Jesus. Por isso, as pessoas que têm esse problema vivem numa bolha. Tem dificuldade de conviver com pessoas maiores do que ele. Eles sempre só conseguem viver perto de uma pessoa que seja menor. Não, por exemplo, se ele está numa igreja onde ele consegue sempre falar mal do pastor, porque o pastor deixa a desejar, ele é capaz de ficar lá anos. Mas se ele chega numa igreja que ele não tem como falar mal do pastor, o pastor não deixa a desejar, ele geralmente não fica. Então é uma bolha que ele vive. No âmbito, e se ele é um pastor, ele terá muita dificuldade de ver um membro se destacar em algum segmento, porque infelizmente às vezes acontece de se consagrar pastores enfermos. Então vive numa bolha. No trabalho, as pessoas soberbas encontram um problema muito sério, não conseguem ser submissas a uma liderança, respeitar o seu chefe. Então às vezes não param o emprego ou vivem desempregados porque não conseguem ser submissos. A soberba é tão grande que ele acha que obedecer um líder no seu trabalho seja humilhação. Não obedece aos superiores. Bom, no âmbito familiar, mulheres soberbas não obedecem aos seus maridos. Às vezes vimos pessoas na prova e não saem da prova, e o problema dela é simplesmente esse. É uma bênção, só que não obedece aos seus maridos. Eu lembro que uma vez eu conheci, a gente cuida de vida há muitos anos, né? Eu ainda tinha cabelo preto quando comecei a cuidar de vidas. Uma vez foi eu e minha esposa, estávamos cuidando de uma família, né? E eu cheguei lá para fazer a visita para essa irmã que reclamava muito do marido. E quando ela reclamava do marido, eu falava, puxa, a vontade que eu tinha de torcer o pescoço desse marido. E quando chegamos na casa dela, adentramos, ela falou, chegamos na sala, aí o marido estava deitado assim na cama. Já de entrada ela, você não vai levantar para dar lugar para o pastor, não? Eu fiquei com vergonha. Aí eu falei, Jesus, já sei porque ela só anda na prova. Irmão, Deus resiste o soberbo. Deus resiste o soberbo. Quanto mais a gente é soberbo, mais Deus espreme a gente.
É, desse jeito. Mas há casos de pais e mães soberbos. Há casos de pais e mães que invejam seus filhos. Eu lembro que eu fui visitar um amigo que tinha se mudado aqui, de onde eu moro, de Campo Grande, foi morar no centro, eu estava trabalhando no Leme, e eu visitei a igreja dele e fui convidado a, depois do culto, pousar na sua casa para de manhã eu ir trabalhar, que ficava mais próximo do meu trabalho. Aí quando eu chego lá, e eu chego pro filho desse meu amigo e fala: quer dizer que agora você também é músico, né? Você está tocando clarinete? Aí o pai fala assim: toca nada, tá tocando nada não. Aí eu olhei assim e falei: meu Deus, eu não sabia para onde que eu saía, né? Se pela porta, se pela janela, porque eu estava visitando. Ele, tipo assim, ele quase que disse que o filho dele era um zero à esquerda. Irmãos, a temática de mães e pais soberbos, problemática é tão grande, que existem mães narcisistas, mães opressoras, e o tema chegou a um volume tão alto, que existe, você pode procurar no WhatsApp, um grupo filhos de mães narcisistas, e no Facebook também. Você não tem noção de como há pessoas enfermas, a ponto de ser algoz da sua própria filha, do seu próprio filho. A pergunta é: essas pessoas se convertem? Sim. Não lemos que os sãos não precisam de médicos? Jesus salva essas pessoas, salva. Agora, se ela realmente buscar na palavra, serão transformadas. Agora, se ela achar que ela aceitou Jesus, foi batizado, virou um anjo, é que é o problema. Jesus não despreza as pessoas assim, ao contrário, ele veio para os enfermos. Para a ciência, o narcisista já nasce narcisista e não tem cura, para a ciência. Só que a Bíblia está muito acima da ciência. Então, ouvir de mau grado compreende olhar a Bíblia e não entender que é Ele quem perdoa as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades, do espírito, da alma. Para entendermos um pouco sobre isso, vamos ler Hebreus 12. Abra, por favor, Hebreus 12. Hebreus 12, o versículo 5 diz assim: e já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmais quando por eles fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Bom, dá uma paradinha aqui, olhe para cá, não prossiga para você não perder. Veja bem, aqui fala: o Senhor corrige e açoita a qualquer que recebe por filho. Corrige e açoita. Açoitar é quando Deus pune, corrigir é quando Deus disciplina. E nos vídeos passados, eu convido a você que, se você não assistiu, assistir principalmente o primeiro vídeo dessa série. Nós vimos Deus corrigindo Jacó. A palavra fala que Deus amou Por que Deus amou a Jacó? Porque Jacó, ele amava as coisas espirituais, valorizava a sua primogenitura. Só que ele era um cara torto, e Deus tratou Jacó, fazendo ele provar do seu veneno. Ou seja, a forma que Deus usa para corrigir é nos levando a passar situações. Amados, a palavra fala que até os nossos fios de cabelo estão todos contados. Amados, a palavra fala que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu propósito. Então, quando começamos a caminhar com o Senhor, nada passa sem Ele estar tratando a gente.
Uma das formas que Deus usa para nos corrigir é nos levando a passar por situações que vêm moldar o nosso caráter. Na semana passada falamos de Saul, já falamos de Jacó, na próxima iremos falar de José. Então nós vemos aqui a correção de Deus. Agora, qual é o motivo da correção de Deus? Vamos continuar lendo. 8. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles que na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Então, a correção de Deus na nossa vida promove a santificação. Então Deus usa situações para santificar, e não é só no caso de Jacó, ou no caso de Saul, ou mesmo de José. Nós vemos na palavra de Deus também, dessa forma: provei e deixei te passar fome no deserto, e provei-te para ver o que havia no teu coração. Para quem vê, irmão? Para Deus ver? Deus vê o nosso coração e nosso fígado. Para o povo de Israel ver como eles eram incoerentes. O problema é que muitas das vezes há pessoas que estão numa igreja, ou que estão em um bairro, ou num estado, e Deus começa a passar ele por uma correção. E às vezes a pessoa quer sair daquela igreja porque acha que Deus não está tratando dela. Mas se olharmos das pessoas que foram até Jesus, uma grande maioria ficou decepcionada. O mancebo de qualidade deve ter chegado assim, achando que Jesus ia dar maior moral para ele, né? O mancebo de qualidade chegou lá e pensou assim: é claro que esse barbudo vai me querer no grupo, afinal de contas, o meu dízimo é alto. E saiu totalmente decepcionado, porque o mestre foi no ponto: ó, tu quer herdar o reino dos céus, vende tudo que tu tem. E muitos outros foram até Jesus e ficaram decepcionados, porque ele chamava eles de hipócrita. Então, o mundo às vezes fica pequeno para algumas pessoas, que ela está correndo o tempo todo e ainda fala que é o diabo que está perseguindo ela. Não, é Deus que está espremendo ela, para ela acordar para a soberba dela, e ao invés dela ficar e ser tratada, ela corre. Mas por que as pessoas correm das correções de Deus? Por quê? Versículo 11: e na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Nenhuma correção parece de gozo, irmãos. Tem muita gente que, hoje em dia, as pessoas amam a mentira. As pessoas amam aqueles pastores que não falam em pecado, que não pregam contra o pecado, que só fala que Jesus ama elas, que Jesus tem o melhor para dar para elas, que Jesus vai exaltar elas. Sabe? Então, eles não gostam de ouvir a verdade. Há pessoas que preferem uma mentira agradável do que uma verdade sincera. E observando a palavra, nós vemos que a salvação, que é a palavra usada, salvação é a palavra sozo, é a mesma palavra usada para cura. Quando nós lemos aqui Ieuskuri, é Yaomai, mas quando lemos ele veio buscar e salvar, é a palavra sozo. Quando ele fala de salvação, é a mesma palavra sozo. O que quer dizer isso? Salvação é uma cura que começa na conversão e vai evoluindo progressivamente. Tem pessoas que pensam que a conversão acontece só quando nós aceitamos Jesus. Não, irmãos. A conversão acontece
todos os dias. Todos os dias você não ora pedindo perdão, todos os dias nós temos que nos arrepender. Esse é o ponto. Todos os dias nós temos que nos arrepender. Então, observe na 2 de Coríntios, não feche Hebreus, que iremos voltar, a 2 de Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Então, lembrado que nós lemos que nenhuma correção ao presente parece ser de gozo, senão de tristeza. É isso que nós lemos no versículo 11? Então, observe o que fala aqui agora, 2 de Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Espera aí, só até aqui, amados. Tristeza segundo Deus? Tristeza segundo Deus. Opera o que falou aqui? Arrependimento. Quando Jacó passa por tudo aquilo que ele passou, o que gerou na vida de Jacó? Arrependimento. Jacó só se arrepende de ter enganado o seu irmão, quando ele foi enganado pelo seu sogro e sentiu na pele a dor de ser enganado. Pedro só se converte, na verdade, quando ele passa por tudo aquilo, e passa a maior de todas as vergonhas que ele passou, quando ele nega Cristo. Então ele consegue entender, primeiro, o quanto ele era soberbo, segundo, o quanto Jesus amava ele. Aí sim, Pedro se converte. A conversão, amados, é quando nós conseguimos, de uma só vez, entender o quanto somos amados por Deus. 2, o quanto somos soberbos. E mesmo assim, Ele nos ama. Agora, observe que opera o arrependimento para quê? Para a salvação. Ou seja, opera o arrependimento para cura. É a palavra sozo, é a palavra cura. Opera o arrependimento para ser curado. A tristeza segundo Deus, irmãos. Esse evangelho que agora é só vitória, que Deus não vai te passar, não tem na Bíblia, irmão. Todas as pessoas que caminharam com Jesus, ou caminharam e passaram pelo tratamento do Senhor. Umas entenderam e outras saíram da igreja. Tem crente que quando Deus começa a corrigir ela sai da igreja. Foi o caso de Judas. Judas falou, não, essa igreja eu não quero ficar não. Saiu da igreja. Quem sai dessa igreja? Quem sai da igreja fugindo da correção de Deus, está se enforcando. Agora observe a 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Eu não posso esperar você, mas depois você volta o vídeo e vê com calma, porque senão a mensagem ficará muito longa. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 10. E o Deus, ou seja, vamos ler o 6 e o 10. 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Agora o 10. E o Deus de toda a glória, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. É isso, irmãos. O Evangelho é muito mais glorioso do que algumas pessoas falam. Só que o Evangelho nos confronta. E as pessoas hoje em dia não querem ser confrontadas. Então, na verdade, quando Deus está fazendo a gente passar por situações desagradáveis para nos lapidar, Ele está fazendo o quê? Ele está promovendo em nós a santificação. As duas formas que Deus tem para nos santificar é através das situações e através da sua atuação, pelo Espírito, pelo sangue e pela palavra. Agora, nesse processo, qual é a minha e a tua parte? Bom, primeira coisa é não fugir. Eu, particularmente, já fugi de situações
que Deus estava me tratando, e depois eu tive que voltar no mesmo lugar para terminar o processo, para depois sair de lá. Eu vejo crente fugindo de situações, porque Deus está cuidando e não tem jeito, acaba tendo que voltar. Mas observe aqui, uma das piores coisas que acontecem no quesito cura interior, porque o que é a santificação? A santificação é a implementação da cura interior, irmãos, através da palavra e através de situações. Então, observe aqui, 1 de Timóteo, mas, por favor, não feche Hebreus, 2 de Timóteo 2, 21, diz assim, ó: de sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso de honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, preparado para toda boa obra. Irmãos, um detalhe que algumas pessoas não sabem é que a santificação nós participamos. Aqui está dizendo, aquele que se purificar dessas coisas será santificado. Então a santificação é um processo implementado por Deus em nós, onde 99,9% é Deus e 0,01% é nós. Mas só que esse 0,01%, se nós não colocarmos no altar, não acontece. A santificação é toda Deus, mas o Espírito Santo não é opressor e não fará nada que você não participe. Por isso, observe o que diz Filipenses 2, 12 e 13. De sorte, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Operai a vossa salvação, ou seja, operai a vossa cura. Então, precisamos entender que na cura interior, nós também participamos, nós operamos nessa situação. Primeira de Coríntios 7, versículo 14. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, de vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Está vendo? Que a santificação nós operamos. Eu não estou inventando uma ideia sebastiânica, não. A sebastiânica, o que é a ideia de Sebastião? É a Bíblia que está dizendo. Tem gente que fala que a santificação é só Deus que faz. A Bíblia fala que Jesus diz assim, ó, meu pai trabalha até essa hora, e tem gente que levou para Jesus, Jesus já fez tudo. Não, realmente ele fez tudo, ele morreu na cruz, ele pagou, fez tudo, mas te deu um talento para você o quê? Granjear outros, te deu uma salvação para você operar. Na salvação nós operamos, ainda que passivamente, é o Espírito Santo que opera em nós, mas se nós não a palavra fala, resistirmos ao Espírito Santo, ele não vai fazer nada. O Espírito Santo não vai te obrigar a orar se você não quiser, ele não vai obrigar você a jejuar se você não quiser, ele não é opressor, irmãos. Vamos mais, Apocalipse 22, na Almeida Corrigida Fiel está: quem é injusto seja injusto ainda, quem é sujo suje-se ainda, e quem é justo seja justificado ainda, e quem é santo seja santificado ainda. Mas na
interlinear já diz assim, olha, já diz assim, quem é santo, continue a santificar-se. Na King James, diz, aquele que é santo, continue sendo santo. E na Almeida século 21 diz, quem é santo, continue se santificando. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que no processo de santificação nós participamos, e não sou eu que estou inventando, é a Bíblia. Tiago 4, versículo 8, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós, ai limpai as mãos, pecadores, vós de duplo ânimo, purificai os corações, purificai, é nós, irmãos. Esse é o evangelho que você entrou nele. Aqui nós vemos que a santificação, nós trabalhamos com o Senhor. Conseguimos nos santificar se Deus não tiver? Claro que não. Mas iremos nos santificar se ficarmos de Senhor, me santifica. Não vai acontecer nada. Então, da santificação, nós podemos atrapalhar ela quando corremos do processo que Deus nos faz passar, ou quando nós queremos a santificação, né, de presentinho e não fazemos nada. Queremos só pensar aqui na terra, não pensamos nas coisas do céu. A última agora, Colossenses 3:5. Na interlinear está assim, olha, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Fazei morrer. Na Almeida Corrigida Fiel está, mortificai os vossos membros. Mas de qualquer forma, o texto está dizendo que é nós que fazemos. Viu aí? Não é, essa é a nossa parte de fazer, nós trabalhamos nesse processo. Infelizmente, irmãos, muitas pessoas estão, às vezes, deixando de ser abençoadas, porque estão ignorando coisas importantes da Bíblia. E em Hebreus 12:14 fala, segui a paz e a santificação. Segui a santificação. Tá? Vamos ler o 4 e o 5. 1 Timóteo 4, versículos 4 e 5. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que de rejeitar, sendo recebido com ações de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. É Deus que vai orar, irmãos? É a gente que vai orar para santificar. Então está mostrando claro que a santificação nós trabalhamos. Eu pontuei bem essa parte porque existe muita heresia sendo falada, irmãos. Um evangelho inerte, um evangelho engessado, que as pessoas não fazem nada e vivem um evangelho abaixo da média, porque eles não entendem o evangelho como ele é na Bíblia. Então, e como nós santificamos o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo? Através da oração, do jejum e da leitura da palavra de Deus. O crente que tem uma vida de oração, de jejum e de leitura da palavra, ele entende o processo que ele está passando. Ele não foge das situações que Deus coloca ele para tratá-lo. O crente que não tem uma vida de oração, de jejum e de leitura da palavra de Deus, ele não entende. Principalmente o crente que só quer orar e lê a Bíblia, não jejua. Ou o crente que quer jejuar, orar, mas não lê a Bíblia. Os três caminhos juntos, irmãos. A santificação trafega em três dimensões: no espírito, na alma e no corpo, na oração, no jejum e na leitura da palavra de Deus. Se não for assim, está aleijado.
Prosseguindo em Hebreus, agora fala assim: portanto, levantai as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, fazei vereda direita para os vossos pés, para o que manqueja se não desvia inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Bom, essa parte é importante, enxergando a cura na palavra, porque as nossas enfermidades na Bíblia representam raízes de amargura. Raízes de amargura. Por quê, amados? Porque ao contrário do que as pessoas pensam, nós seres humanos, todos nós, somos um produto do que vemos, ouvimos e que vivemos no passado. Às vezes hoje você é de um jeito, acontece algo na tua vida hoje e te muda, e amanhã você já não é mais como era hoje, sabe? Um acontecimento, uma experiência. Então nós somos assim. O nosso passado, ele pode trazer transformações boas ou ruins. Aqui está dizendo: levantar joelhos cansados, mãos cansadas, joelhos desconjuntados, falando para que seja inteiramente sarado. Então ele está falando de pessoas que têm necessidade de ser sarada. E para entender raízes de amargura, é preciso você entender Gálatas 5. Não feche o beijo, mas abre em Gálatas 5, que você vai ver aqui, ó. Gálatas 5, versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes de vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Para entendermos raízes de amargura, é importante entendermos quando João Batista fala: toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Nós, diante de Deus, somos considerados árvores que damos fruto bom ou fruto mau. Lá no Salmo 1 fala: tem as suas raízes junto às águas e dá o seu fruto na estação própria. Então, nós seres humanos somos assim. Se estamos com Cristo, temos a possibilidade de darmos fruto do Espírito. Mas, se estamos sem Jesus, ou mesmo na igreja de uma forma irregular, irmãos, não tem meio termo: ou damos fruto do Espírito, ou damos fruto da carne, que são as obras da carne. Isso você vai ver evidenciado em Miqueias 7,13. Mas a terra será desolada por causa daqueles que nela habitam, por causa do fruto das suas obras. E nós vivemos o tempo todo assim. Às vezes nós encontramos pessoas, tem pessoas, irmãos, que é igual um pé de maçã, cheio de maçãzinha. Aí você passa para ele, irmãos, tem pessoas que um bom dia que ela te dá, ela já te pega assim, te joga para cima. Tem pessoas que um bom dia que ela te dá também, ela joga você para baixo. Até o bom dia dela é um fruto mau. Bom dia. Tem pessoas que dão uma paz do Senhor tão gostosa, que quando você cruza com ela, o Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor, tu sai de lá, eletrizado. Já tem outros que já passa contigo, te afunda no bar, pastor. Somos árvores, irmãos. Tem pessoas que por pouca coisa ela já quer torcer o teu pescoço.
Tem pessoa que você ultraja ela e ela, calma, meu amigo, vamos conversar. É assim. Raízes de amargura, irmãos, é tudo aquilo que é acumulado em nós. Isso não sou eu, não é só a Bíblia que mostra, é a ciência. Observe a vida de Jacó, observe a vida de Saul, observe a vida mesmo de José. Então, por exemplo, uma criança que é mimadinha, ela tem uma ferida aberta, irmão. Ela já acostumou a ser mimada em casa. O dia que ela vai encarar o mundo, ela pensa que todo mundo é monstro. O mundo fica feio para ela, porque ela acha que o mundo vai ter que mimar ela igual ela era mimada em casa. Quem mima seu filho arrasa com a vida dele. E tem crente que não sabe e mima. O que há no coração de uma criança mimada? Raízes de amargura. Irmãos, veja bem, é importante não confundir raízes para fruto. Fruto é uma coisa, raiz é outra. Raiz está ali. Se ela brotar, ela vai dar o fruto. Se ela não brotar, ela é uma simples raiz. Ok? A palavra fala, pelas suas raízes vos conhecereis, pelos seus frutos conhecereis. Ok? Toda árvore, não fala toda árvore que tem boa raiz, toda árvore que não dá bom fruto. Só que nós vamos para Jesus, irmãos, com várias raízes de amargura. Por que é chamada raízes de amargura? Porque raiz é onde começa tudo. Onde começa uma árvore? Uma raiz. É a raiz. A semente joga a raiz para baixo, depois o broto some. Então é chamado raiz de amargura. Tem pessoa que, irmão, eu não tenho raiz de amargura no meu coração, não. Ela acha que tem raiz de amargura, tem uma mágoa. Não, irmãos. Mágoa não é raiz de amargura. Mágoa já é o fruto. É preciso entender isso. Que já não se pregam mais e parece uma doutrina de outro planeta. Não, irmãos. Raiz de amargura, ela está lá, mortinha. É uma raiz. Ninguém vê. Alguém vê uma raiz brotando por aí? Não vê, irmão. Por isso que é raiz. Raiz de amargura. Agora, é o que foi plantado no coração das pessoas, na sua vida pregressa. E ela vai para Cristo, e o que Deus vai fazer? O fogo do Espírito Santo vai o quê? Vai cauterizar aquela raiz. Só que a raiz de amargura, irmãos, ao contrário que a pessoa, quando se falar de raiz de amargura, não imagina uma raizinha, não. Quando você pensar em raiz de amargura, imagina uma feridona aberta. Ok? Imagine uma ferida aberta. Sabe como é que era curada as feridas antigamente? Quando não tinha agulha para costurar? Com ferro quente, cauterizando. Esse dia aqui no sítio eu vi um homem fazendo, castração num cavalo, e ele cauterizou com a faca quente, coisa horrorosa, né? Achei que ele uma covardia, mas quem sou eu para falar alguma coisa? Então veja bem, o Espírito Santo, irmãos, quando nós deixamos, sabe o que ele faz na nossa ferida? Ele fecha e cauteriza com fogo santo. Pronto, ela fica fechada. Então o Evangelho é isso, irmãos. À medida que ele cauteriza as nossas feridas, ele derrama unção. Cauteriza e derrama unção. Simples assim. E se nós acharmos que isso não existe na Bíblia, ficamos igual à igreja de Coríntios. Falavam línguas estranhas, tinham dons, profetizavam, mas era o quê? Meninos. Irmãos, uma coisa são dons, outra coisa é santificação. Dons está no pacote da graça, favor e merecido. Ninguém recebe dom por mérito. Agora, a santificação ela é buscada. Santificai-vos hoje e amanhã fará o Senhor maravilha entre nós. Está no Velho Testamento. Se no Velho Testamento o homem tinha a condição de santificar, como no Novo ele não tem? Irmão, como alguém pode achar que nós não podemos nos santificar, se no Velho Testamento, pelo sangue de animais, conseguia? Volto a dizer, santificação é 99,9% Deus, e 0,01% nós, mas sem
esse centésimo de por cento, elas não acontecem. E por que é 99% Deus? Para que a glória e a honra sejam todas para Ele. A Deus toda a glória. Só que isso, irmãos, tem que ser pregado. Existem pessoas sofrendo dentro de igreja, irmãos, são casos e mais casos de pastores em depressão, crente em depressão, gente se suicidando dentro do reino, porque não se prega mais sobre a cura interior que há na palavra, está na palavra. E a gente está só começando essa série. Então, amados, entendermos a cura interior na palavra, enxergarmos a cura interior na palavra, é entender que a santificação é uma parceria de Deus, somos seus cooperadores. Não fugir das situações. Jacó teve toda a chance de fugir da situação, irmãos. Ele estava na casa do tio, que era idólatra, e ele estava tomando todos os prejuízos no débito e no crédito. E o tio era idólatra. No entanto, ele ficou firme, aguardando no Senhor, sofrendo, mas aguardando. E depois de ser enganado pelo seu sogro, que mudou o salário dele 10 vezes, no final acontece o que nós lemos aqui em Pedro: e o mesmo Deus, depois de haver padecido um pouco, vos fortificará, confirmará, fortalecerá. Será que você não tem fugido dos processos? Será que você tem entendido os processos? Será que você tem feito a tua parte na santificação? Será que você tem ouvido o chamado de Deus à oração? Será que você tem ouvido o chamado de Deus ao jejum, à leitura da palavra de Deus? Será que você tem ouvido mesmo? Ou você está nesse pacote que, não, irmão, a salvação é pela graça, Jesus já fez tudo, e agora, irmão, no céu, irmão, no céu a gente vai trabalhar? Se Jesus disse, meu Pai trabalha até esta hora, Deus trabalha, irmãos. Tem gente que está achando que na nossa vida espiritual ele não faz nada, e está andando em círculo, em direção à terra prometida. Então, amados, para terminar, e como ser curado? Tiago vai dizer, Tiago, capítulo 5, confessai as vossas culpas uns aos outros e orais um pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode ir muito em seus efeitos. Enquanto você ouvir essa pregação e achar que isso é para você, você vai andar em círculos. Confessai as vossas culpas uns aos outros. A cura vem através de confissão, de aceitar. E a enfermidade vem através da gente se negar, achar que porque agora nós estamos no Evangelho, já temos um cargo, ou fez teologia, ou tem tempo de igreja, ou foi batizado do Espírito Santo. Não, é porque eu nasci no Evangelho, então eu já sou antigo. Não, irmãos, a salvação é uma cura que acontece continuamente. Enquanto estivermos aqui nessa terra, estamos sendo curados. E Deus fez uma igreja, um lugar maravilhoso, né? Que o pastor é enfermo curando do enfermo. Só que o detalhe, irmãos, que a igreja é semelhante a um hospital, onde você entra e você é tratado para curar outro. Mas a cura é quando nós enxergamos quem realmente somos. Todas as pessoas que foram até Jesus, todas, Jesus revelou o que estava no coração delas. E muitas das vezes nós não entendemos que a principal motivação da palavra é clarear para dentro de nós e mostrar as nossas incoerências.
porque a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir as intenções do coração. Todas as coisas estão nuas e patentes com quem temos de tratar. Então, amados, essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado por Tua palavra, Senhor. Dá-nos graça, Senhor, para continuarmos prosseguindo, nos arrependendo a cada dia, ó Pai, dependendo de Ti, nos santificando, ó Pai, porque a Tua palavra diz que nos últimos dias teríamos que nos superar, ser quente e não morno e nem frio. Ó Pai, quem é santo, santifique-se mais ainda. Dá-nos graça, Senhor, para que possamos verdadeiramente depender de Ti, confiar em Ti e esperar em Ti. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.